Anos atrás, esse casal vivia nessa casa aí, nas Filipinas. Mesmo que não tivessem muito para oferecer, eles acabaram adotando uma criança que precisava muito. O tempo passou e o filho adotivo cresceu, se tornando um homem de sucesso. Depois de adulto, o que ele fez surpreendeu seus pais, que hoje possuem uma vida totalmente diferente. É um pouco sobre essa história que veremos no vídeo de hoje. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like e bora pro vídeo! Apesar de parecer que no mundo em que vivemos, a maioria das pessoas só pensa em si mesma, é bom saber que existem algumas exceções. Mesmo que difícil, é possível encontrar aquelas com bons corações e que escolhem ajudar outros, ainda que não ganhem nada em troca. Quer dizer, às vezes elas acabam ganhando sim, ainda que essa não fosse sua intenção inicial. Deve ser a vida reconhecendo que aquela pessoa merece algo por ter sido tão generosa, não é? Um caso que destaca na prática esse tipo de atitude aconteceu nas Filipinas muitos anos atrás. É tanto tempo atrás que as pessoas que naquela época eram crianças, hoje em dia já são adultos formados. Uma dessas crianças era um garotinho chamado JV, que desde o início nunca teve muita sorte na vida. Acontece que bem cedo ele foi abandonado por sua família de sangue. A criança tinha apenas 3 meses de idade quando foi deixada num orfanato sem quaisquer informações sobre quem o havia largado por lá. Literalmente, o pequeno JV estava sozinho neste mundo. Mas felizmente, ainda existem pessoas boas por aí, e ele acabou sendo trocado por um casal filipino muito humilde. Um casal que, apesar de não ter uma condição financeira muito boa, dispunha de um coração enorme. Era preciso mesmo ter um coração grande, pois o casal já tinha filhos quando resolveu adotar aquela criança de 3 meses. Esse casal era Nanay e Tatay, que simplesmente não conseguiu entender como alguém era capaz de deixar uma criança tão pequena e frágil num orfanato daquela maneira. Eles, então, levaram o pequeno para casa, que até esse momento não tinha um nome. Foi somente a partir daí que ele passou a ser conhecido como JV. Nanay e Tatay estavam decididos em dar a melhor educação possível para seus filhos, o que incluía JV. O sonho daqueles pais era que seus filhos não tivessem que lidar com tantos problemas financeiros como eles. O que aquele casal não sabia era que seu discurso de educação fosse dar tão certo. Isso eles veriam apenas no futuro, quando suas vidas mudariam totalmente, por causa principalmente daquele filho adotado. Antes de chegar nesse ponto, precisamos contar como era a vida daquela família. Aos poucos, os filhos de Nanay e Tatay foram crescendo e o espaço da casa, que nunca foi grande, se tornou ainda menor. Tendo apenas um quarto disponível, eles precisavam dividir cada pedacinho de maneira estratégica, para que todos conseguissem dormir confortavelmente. Quer dizer, confortável é uma palavra forte. Dormir ali não era nem um pouco aconchegante. Por vezes, alguns dos filhos nem mesmo tinham uma cama. Restava somente o espaço no chão mesmo. Além disso, também tinha o fator de economizar o máximo possível. Tudo era reaproveitado naquela família filipina. Os filhos mais velhos ganhavam roupas que eram doadas por outras pessoas. Na verdade, às vezes nem ganhavam as doações. Bastavam que as roupas fossem jogadas no lixo para que eles conferissem. Se não tivesse rasgada e nem manchada, ia para seus guarda-roupas. Ou então, às vezes era possível comprar essas peças em bazares quando seu preço caía absurdamente. Assim, porém, elas eram sempre usadas. Quando as roupas ficavam pequenas para os filhos mais velhos, essas eram repassadas para os mais jovens, que agora já estavam maiores e conseguiam vesti-las sem problemas. Ainda que a condição financeira não fosse das melhores, algo que sobrava naquela família era o amor que sentiam uns pelos outros. Até porque, se Nanay e Tatay pensassem sempre em dinheiro, nunca teriam adotado JV. Afinal, não teriam condições para isso. Porém, eles não aguentavam ver uma criança abandonada daquela maneira. E estavam decididos que dariam um jeito para criar seus filhos, não importava como. Nanay trabalhou como balconista por um tempo, numa lojinha da região mesmo. Ela sempre ia bem cedo para a loja. Já Tatay trabalhava como entregador pela pobre cidade em que morava. Ele sempre carregava bolsas muito pesadas nas costas e percorria longas distâncias dessa maneira. Porém, seu salário não correspondia com todo o trabalho árduo que precisava prestar. Infelizmente, aqueles dois pais não podiam dar muitos presentes para seus filhos, mas faziam isso sempre que possível, ainda que fosse uma simples lembrança.
O sonho deles era fazer com que sua família tivesse uma boa condição financeira, para que não passassem por tantos problemas. Apesar de nunca reclamarem na frente dos filhos, por vezes era possível ouvir Tatai e Nanai discutirem à noite devido à falta de dinheiro. JV sempre ouvia quando isso acontecia e jurava para si mesmo que, algum dia, daria uma boa condição para sua família. Um dia as contas no final do mês não iriam incomodar tanto. Durante toda a sua vida, JV teve isso bem focado na mente e sua perseverança gerou resultados. Todo o dinheiro que por vezes sobrava para Nanai e Tatai era investido na educação dos filhos, pois, como dissemos antes, eles sempre os aconselhavam a estudar bastante para garantir um futuro melhor. Seguindo o conselho de seus pais, JV estudou muito mesmo. Ele era um menino super focado e foi assim que conseguiu chegar até a faculdade. Já na faculdade, ele programava e planejava toda a sua carreira profissional, sempre usando seus pais como um motivo maior para querer seguir em frente e focar nos estudos. Ele jurou para si mesmo que daria uma vida melhor para aquelas duas pessoas que carinhosamente o adotaram, independentemente de suas dificuldades. Isso ninguém podia negar. Os pais de JV se dedicaram de corpo e alma para lhe proporcionar o melhor estudo que poderiam oferecer a seu filho. Não somente a ele, é claro, mas a todos os outros filhos do casal. No fim, isso deu mesmo resultados, pois depois de sair da faculdade, ele entrou numa grande empresa. Ficou alguns anos num cargo pouco mais baixo para, finalmente, depois de tempos, assumir a posição de gerente sênior e liderar uma série de outros funcionários. Claro que o salário de JV saltou nessa época, e ele finalmente tinha se tornado um homem de sucesso, no mais pleno sentido da palavra. Finalmente seu sonho havia sido realizado. Mas o que ele faria agora? Como trataria seus pais depois de ficar rico? Vou deixar você concluir por conta própria. Quer ver como? Olhe para essa imagem. Como JV agora está adulto. Sabe quem são esses dois ao seu lado? Isso mesmo, são Nanai e Tatai. E como estão seus pais adotivos? Estão super estilosos, não é? E essas aí não são roupas baratas, muito pelo contrário. Foi uma longa jornada, mas o rapaz conseguiu cumprir sua promessa. Ele acabou com a preocupação de seus pais e deu a eles a vida que sempre sonharam. Só que JV fez mais uma coisa que surpreendeu Tatai e Nanai. A primeira grande quantia que ele ganhou em seu trabalho foi investida na construção de uma casa dos sonhos para seus pais. O próprio JV disse: "Paguei pela casa em dinheiro vivo e ela foi construída em 1 ano. Diferente do lugar pequeno em que morávamos, ela tem 7 quartos e não trouxemos nada do lugar antigo. Toda a mobília é nova, exceto a TV que comprei para minha família como presente de Natal meses antes." JV também postou nas redes sociais fotos do lugar onde cresceu nas Filipinas. Ficamos até surpresos com a diferença de vida que sua família teria a partir daquele momento, com a nova casa. "Agora que tenho a chance de retribuir a eles tudo o que me deram, vou garantir que eles viverão seus sonhos melhor do que eles jamais poderiam imaginar", disse JV durante uma entrevista. Atualmente, ele costuma mimar seus pais com tudo o que desejam, além de levá-los para viagem ao redor do mundo. Também, é claro, se importa em passar o maior tempo possível com eles, para aproveitar ao máximo. Os pais de JV, e também seus irmãos, nem conseguem acreditar que a vida mudou tanto em alguns anos. Às vezes eles se imaginam morando no bairro pobre de onde vieram, mas logo esse sentimento vai embora, pois querem lembrar apenas de momentos felizes. Agora eles terão muito tempo para construir momentos felizes e fartos, não é? O que você achou da história desse garoto? Deixa aqui nos comentários!